Namastê, librianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre maio de 2021. Vou fazer da mesma forma que eu tenho feito aqui no canal, tirando 4 cartas. Se tiver necessidade de esclarecimento, a gente tira mais. E encerramos com uma carta de conselho do Metatron. Vamos lá, 4 cartas para os librianos, Sol, Lua e Ascendente. Cavaleiro de Vozes, a Imperatriz, a Musa de Inspiração, a Torre. Vamos começar do começo, né? Cavaleiro de Vozes, para falar da parte do jogo ligada ao material, carreira, trabalho, finanças, estudos, tudo aquilo que está ligado à sua vida prática e mais objetiva. O Cavaleiro de Vozes, ele é uma carta que me leva direto para as questões de comunicação, e aqui tem uma chamada para uma leveza. É necessário você prestar atenção na forma como você se comunica, porque ela vai interferir nos seus resultados materiais. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando da vida prática em geral. Existe aqui uma questão mental, porque a gente está lidando com o seu elemento, a gente está lidando com vozes, espadas, elemento ar. E essa simbologia aqui do Pégasus, né, o cavalo alado, né, me transporta direto para essa necessidade de tomar muito cuidado com o que é dito, porque talvez as palavras que você profere, elas vão na sua frente. Tenta observar, eles estão me falando uma coisa aqui bem particular, que eu não sei se todos vão identificar, mas é o seguinte: tenta perceber se você tem algum tipo de fama, né, de pessoa que não faz aquilo que fala. Ou o contrário, né, o tal libriano, ele promete as coisas e ele cumpre. Você está dando valor às suas palavras? Você está dando valor à sua comunicação? E aqui é interessante, né? Porque esse cavalo alado, ele está num outro reino, né? Não sei se vocês vão conseguir ver as bandeirinhas tibetanas aqui. Ele está como que vindo de uma outra dimensão, né? Ele está buscando por alguma coisa além, né? Por algo mais elevado. Talvez você queira sair de circunstâncias muito opressivas na sua vida prática e você queira, inclusive, viver ideais, né, mais elevados, inclusive, e não está conseguindo. A vida prática está muito pesada para você, então você vem sonhando com isso. Essa carta, ela não necessariamente é negativa. Eu estou pegando diversos lados dela, até porque eu tenho que fazer comparação com as demais. Mas sim, tem alguma questão aqui ligada à maneira como você se comunica, porque talvez você esteja comunicando as coisas para as outras pessoas de um jeito que não é muito claro. Você está querendo falar sobre os seus sonhos e nem você sabe que sonhos são esses. O mental, ele está até interessado em trabalhar em prol desses seus desejos, porque a gente tem a musa de inspiração, já vou falar dela. A mente não necessariamente é o seu maior problema, mas sim o se fazer entender. Aliás, eu diria que a parte mais problemática da leitura é justamente esse Cavaleiro de Vozes aqui no material. Mas eu tô procurando tirar
várias nuances dele, positivas e negativas, né? Vocês sabem que eu não gosto de colocar dualidade nos jogos, né? A gente precisa sair da dualidade com uma certa urgência. Então eu tô trazendo N representações, N maneiras de ver esse cavaleiro de vozes aqui. Outra questão que a gente precisa olhar é que todos os cavaleiros, eles estão ligados a algum processo que você começou razoavelmente por agora, né? Não é nenhuma novidade, é algo que você já startou há alguns meses atrás, algum projeto ligado à sua vida prática e material, que pode envolver dinheiro ou não, e você está querendo inclusive dar um pouco mais de velocidade, não só no projeto em si, como velocidade para conseguir os resultados. E essa é uma carta que me transmite sucesso com relação a isso. Você conseguir se conectar com essa disponibilidade interna maior para você fazer as coisas acontecerem no seu ritmo e não necessariamente você precisar ficar dependendo dos ritmos de outras pessoas ou ficar esperando alguma coisa para fazer acontecer. Tem algo aqui e a relação entre todas as cartas é você fazer algo acontecer do seu jeito, é bem possível em maio, tá? Que aí entra mais naquela frequência do seu oposto complementar. Até aí tudo bem, mas preste atenção porque você não está se fazendo entender por todas as pessoas e não necessariamente isso é erro das outras pessoas ou é problema das outras pessoas. Precisa haver uma delicadeza da sua parte. E se essa delicadeza ela tiver, né, que acontecer ainda mais em terreno de clientela, você vai ter que olhar para isso, porque como é que você vai ter clientela se a clientela não consegue entender o que você está dizendo? Pensa sobre as promessas que você está se fazendo e você está fazendo para as outras pessoas. A Imperatriz, na parte emocional. Outros frutos aqui. Podem ser frutos do seu trabalho, que estão trazendo também um bem-estar emocional para você? Sim. Mas a Imperatriz aqui nessa posição, ela fala muito para mim de relacionamentos. E essa carta, aliás, essa carta já saiu para vários signos e ela, além da Imperatriz ser um arquétipo muito poderoso, essa representação aqui em especial eu acho muito poderosa porque ela tem esse sol saindo do coração. Ela está conectada com o cosmos e aqui o nosso sistema, né, uma representação do nosso sistema, e o coração sendo o sol, a luz saindo do coração. E ela fazendo uma ponte, né, entre o universo, mas também tem aqui a conexão com a Terra. Então ela tem uma ligação terra e céu perfeita, a partir do centro, a partir do coração. E aqui, no emocional, eu acredito que vocês consigam fazer uma ponte melhor entre aquilo que vocês dizem e o que as outras pessoas entendem. Ou seja, a Imperatriz, ela traz para vocês um meio do caminho, que é a busca eterna do Libriano, né? Ela traz um meio do caminho porque ela está muito conectada com aquilo que se consegue de fato realizar. Ela é um arcano de concretude, assim como o Imperador, só que eles enxergam de maneiras diferentes. Na vida emocional, na sua vida mais particular, então nos seus relacionamentos mais íntimos, você vai conseguir se fazer entender melhor porque as pessoas te conhecem mais profundamente. De repente, você pode até trazer para alguém
alguma questão mais mundana e mais de trabalho para ver o que a pessoa tem para te dizer. Ver se a pessoa tem algum feedback para te dar. Talvez você não goste de levar muita coisa de trabalho para casa, mas como a gente está vivendo uma situação de exceção e muita gente está trabalhando literalmente de casa, eu acho que não vejo problema. Na verdade, eu nunca vejo problema com relação a isso, mas é sim necessário que a gente coloque, né, limites e barreiras, né, entre a vida profissional e a vida privada, tudo bem, mas a gente está tendo que lidar com isso, né, de outras formas. Por que não você levar para o seu cônjuge, namorado ou namorada, alguém da sua família, um amigo muito íntimo que viva com você? Por que você não leva para essa pessoa a sua questão, o desentendimento que está acontecendo na vida prática e que está impedindo, inclusive, que as coisas tomem a celeridade que você quer, e você vê o que a pessoa tem para te dizer? Porque talvez essa pessoa te ajude a fazer essa ponte aqui do coração. Você está precisando sentir o que as outras pessoas querem. Isso vai ficar mais fácil nas relações íntimas. Nas relações de negócios, com colegas, com chefes, dentro de trabalho, estudo e qualquer outro projeto que você esteja fazendo, você vai precisar muitíssimo dessa delicadeza, mas talvez você não tenha, porque você está muito no mental de conseguir aquilo. Eu tenho que faturar tanto, vamos dizer. E aí, se eu não faturo esse X, isso tem consequências. Mas já parou para pensar que, de repente, para você faturar esse X, você está precisando entrar mais nos sentimentos das pessoas? Então, tem aqui uma comunhão, vamos dizer, que o seu emocional tem para trazer, e o seu emocional ele tem muito a contribuir para todas as áreas, mas especificamente para o material. E a gente também pode fazer uma outra leitura dessa imperatriz, né, que eu tinha falado anteriormente com relação aos frutos. Sim, você vai ver frutos do seu trabalho, mas você vai ver frutos do seu trabalho se você se conectar com as pessoas. Os frutos dos seus esforços dentro das relações, eles vão ficar mais na cara. Então você vai estar mais à vontade para falar com as pessoas íntimas e ouvir, seja lá o que elas têm para dizer, mesmo que vocês assim não se preocupem, né? Até eu ia dizer isso, não se preocupa demais com o teor exatamente das palavras que a pessoa vai dizer, mas se preocupa assim com as emoções que estão ali por trás daquelas palavras. Aí você vai conseguir tirar algo de mais qualidade, alguma coisa mais proveitosa. A musa de inspiração aqui no mental. Essa musa de inspiração, esse deck, o da Muse Tarot, ele é todo feminino, né? Ele não tem nenhuma figura masculina. E a musa, ela faz às vezes do rei, tá? É o que seria o rei. E ela fecha todos os naipes, né? Sempre uma musa fechando o naipe. Aqui no caso uma musa de fogo, né? O naipe de inspiração. E que faz uma relação muito direta de novo com o seu oposto complementar, tá? Não estou sentindo de recomendar para que vocês assistam Áries como eu faço em muitos meses, mas se por acaso você tiver vontade, aparece lá, porque eu acho que a mensagem de Áries ela não é para todos nesse mês, então só se você sentir muito de ir lá ver qual é. A musa de inspiração aqui, eu estava falando que tem uma conexão muito forte, né? Sua mente vai estar bem, ela vai te atender muito bem em maio e ela vai estar conectada com os desejos, né? Você de fato
usar o seu mental a seu favor para concretizar os seus desejos mais verdadeiros, né? Os mais profundos. E eu ainda digo mais, tem uma busca muito forte por esses desejos. E dá, inclusive, para a gente fazer uma ponte entre essa musa de inspiração e o cavaleiro de vozes. Sabe o que eu tô vendo? Como se ela estivesse voando, né? Como se ela estivesse voando, montada no Pégasus. Nesse cavalo alado. Indo atrás de algo, né? Além. Esse algo além que a vida cotidiana não tá dando, porque está muito pesada. E inclusive também a Imperatriz, ela pode dar uma suavização, porque ela tem a conexão com a Terra, mas ela tem uma conexão mais delicada, então a delicadeza também vem para as atitudes, não só para as palavras. Vocês têm, com essa musa de inspiração, e em especial o Cavaleiro de Vozes, vocês têm uma espécie de carta branca para sonhar em maio. E alguns de vocês, inclusive, vão ser chamados, taxados até de sonhadores, como se isso fosse uma coisa muito ruim. Ou taxados também como aqueles que vivem no mundo da lua. E taxados como aqueles que vivem um pouco aéreos, né? O seu elemento. Algumas pessoas vão dizer isso. Ah, fulano libriano, parece que ele não está aqui. Ele está num outro lugar. E esse estar num outro lugar, eu não estou vendo necessariamente como alguma coisa ruim. Vocês precisam sim sonhar, saber o que vocês querem de fato concretizar. Esse sonho tem como levar vocês para algum lugar melhor. Então, achar que a realidade está pesada não necessariamente é uma coisa ruim, porque está mesmo. Vocês não estão errados. A maioria das pessoas está vendo muita densidade, porque elas escolhem estar na densidade, logo é só isso que elas manifestam. E vocês estão começando a sacar que tem uma jogada diferente, porque vocês entraram no jogo voando. Vocês entraram no seu elemento. Mas aí a gente tem cartas de outros elementos. Então não dá para eu dizer que vocês estão com excesso de ar. Não é verdade. Mas as outras pessoas, ainda mais aquelas que não são íntimas, elas vão ter uma certa dificuldade para reconhecer o que vocês estão querendo em maio. Então, muitos vão achar que vocês estão distantes. E essa distância, na verdade, não é por vocês estarem fechados para as outras pessoas e fechados para os sentimentos em geral. Não tem nada a ver com isso. Vocês estão distantes porque vocês estão no seu próprio mundo. Vocês estão lá, ó, voando por outras dimensões, querendo uma outra coisa, querendo viver outra coisa, não necessariamente sabe o que é. Esse é o grande problema do libriano, né? Porque fica vendo várias coisas e demora um pouco para se sintonizar. Só que eu não tô vendo que vocês estão indo para um lugar errado. Vocês não vão encontrar essa resposta em maio. Tem que ser muito sincera. Vocês não vão encontrar essa resposta em maio. Maio, ele é um processo para que vocês entrem em contato com o seu sentir e em contato com os seus desejos verdadeiros e aquilo que faz vocês sonhar com coisas mais elevadas. Acabou. Todo o resto é o resto. Por quê? Na posição do espiritual, vocês têm a torre. Cara, a torre na posição do espiritual, número 1,
Noite escura da alma à vista. Se e somente se vocês não entrarem em contato com os seus sentimentos, os seus desejos e os seus sonhos. Se vocês acreditarem nas conversinhas das outras pessoas e se trouxerem para baixo, fulano tem razão, eu tô sonhando demais mesmo, quem sou eu para sonhar? Então deixa eu ficar aqui, ó, deixa eu ficar bem pesado, bem ancorado aqui na minha mediocridade, que não é sua, é do outro que tá falando alguma coisa de você, mas aí você pode tomar para si. Aí deixa eu ficar aqui ancorado na minha mediocridade, que é onde a maioria das pessoas vive. Aí você faz um voto de lealdade para a legião de medíocres. E é assim que você vai querer viver? Duvido muito. Vocês estão aqui no alto, ó. Duvido que vocês queiram levar uma vida medíocre. E aí, se você entra nas conversinhas e acredita no que as pessoas estão falando, você corta aqui as suas asinhas, né? E cai. O único problema, né, que eu já falei N vezes, mas eu vou falar de uma outra forma. O único problema está conseguir se fazer entender por uma clientela, pelos colegas e por aí afora. Mas talvez sejam essas pessoas, especialmente os colegas, aqueles que vão ficar tentando trazer você para baixo. Então, o não ser entendido não necessariamente é um defeito. Você vai ter que administrar. O problema maior é a clientela. Você depender de uma clientela e você não está conseguindo essa comunicação. Aí o que eu posso dizer? Que tal procurar uma outra clientela, uma clientela que voe junto com você? Procurar outras companhias, vamos chamar assim. Porque aí vem a torre. Essa torre, ela vai ser sentida por todos? Sim. Mas tem maneiras e maneiras de sentir. Maneiras e maneiras de sentir. E vamos combinar que essa mulher aqui não tá me parecendo lá muito desesperada com essa torre aqui, não. É como se ela já estivesse esperando acontecer. Tem um auxílio, né? Essa torre aqui no espiritual é um auxílio, é um empurrão. O libriano está sendo jogado do precipício pelo próprio superior dele, para ver se alguma coisa acontece. Mas precisa ser assim para todos? Não. Mas é justamente por essa carta aqui que eu digo que vocês não vão encontrar as respostas em maio. Vocês têm que se permitir entrar num caos criativo. Quem trabalha com criação, criatividade, especialmente aqueles que são artistas, são criativos e derivados disso, vocês sabem muitíssimo bem que quando você vai começar uma obra, você não tem a menor ideia do que ela vai ser, ela é aquele quadro em branco. Você tem ali um monte de material para trabalhar e você fica olhando aquela tela em branco e muitas vezes não consegue saber o que vai sair dali. Mas quando você entra no processo, você começa a pintar, por exemplo. Você começa a produzir. E às vezes você começa a produzir sem ainda ter a visão total do que o trabalho final vai ser. Maio para vocês é isso. E como vocês têm a presença da musa de inspiração, e vale a pena a gente pegar a musa, né, no sentido mitológico, que é aquele ser que inspira, né, é o caso dessa, aquele ser que inspira, vocês estão com vários auxílios
Até mesmo os auxiliadores invisíveis, os seus guias, os seus mentores, os seus amigos espirituais, vocês estão com uma equipe em volta para enviar informação, trazer coisas para conectar você com os sonhos, com os desejos, com os projetos de concretização. Não vai ter muito por onde fugir, tá? Se você não se conecta com nada disso, aí sim vem a torre como noite escura da alma. Uma necessidade de se aprofundar em si mesmo, permitir que a vida vire de cabeça para baixo, para aí sim você conseguir as respostas que você está procurando. Mas lembra que estar voando nesse mês não é negativo para vocês, pelo contrário. Vocês tiraram a carta do cosmos. Teve um outro signo que tirou a carta do cosmos também, só que eu já não me lembro qual. Cosmos espelha você. Que aí faz uma ponte, né, com essa imperatriz aqui, vivendo a conexão dela terra e céu e terra, né? E se permitindo entrar nesse fluxo criativo. Quando a gente entra num fluxo criativo, a gente está, na verdade, trabalhando para o Criador. Será que não é melhor você pensar assim? Que você está trabalhando para o Criador? Que você está manifestando alguma coisa aqui na Terra porque você é um funcionário dele? Será que as coisas não ficam mais leves se você pensar dessa forma? E aí você pensar assim, como é que eu posso contribuir de um jeito melhor ainda do que o que eu estou conseguindo fazer? Como é que eu posso ser essa ponte entre céu e terra, terra e céu, tanto faz assim embaixo como em cima? Como é que eu posso ser essa ponte? Como é que o meu coração pode ser essa ponte? Como é que eu posso atuar de um jeito melhor em todas as áreas da minha vida? E como é que eu escancaro o meu coração assim de vez? O que eu faço? Tá? São questionamentos para vocês pensarem. E aqueles que se identificarem como sementes estelares, que não vai ser a maioria, eu sei disso, mas aqueles que se identificarem como sementes estelares, vale a pena, de vez em quando, né, dar uma saidinha de casa, dar uma olhada para o céu, se permitir sonhar mais um pouco, voar mais um pouco, mas não para aquela coisa de ficar com saudade de casa, mas sim para tirar uma força do universo inteiro para ancorar aqui, exatamente como essa imperatriz está fazendo, tá? Eu vou ficando por aqui, agradeço aos librianos que ficaram até o final, curtiu, deixa seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos, arro, até o próximo vídeo.